Bom, dando continuidade à nossa leva de resoluções aqui das questões do exame unificado, vamos agora para a nossa provinha de mecânica clássica, né, da terceira aplicação de 2021. Se você quiser ver resoluções, né, de outras questões do exame unificado, vou deixar aqui no vídeo uma tag te direcionando para a playlist, né, do meu canal que eu resolvo as questões do exame unificado. Então, vamos aqui para a primeira questão. Uma pedra arremessada a partir do solo na direção horizontal x maior que zero. O ângulo de lançamento é de 45 graus com o eixo horizontal x. O eixo y aponta verticalmente para cima. Se desprezarmos a resistência do ar, quais as curvas de velocidade como função do tempo mostradas abaixo melhor representam velocidade, né, da componente x e velocidade da componente y, respectivamente? Bom, vamos lá. Levando em conta que o eixo y aponta para cima, né, e aqui que o eixo x ele aponta, né, para a direita, né, um eixo na horizontal, por exemplo, né, pelo menos na mesma direção, né, que o corpo está sendo lançado, o que a gente vai ter? Se aqui é um lançamento, a gente sabe que a força gravitacional ela é para baixo, né, a aceleração gravitacional é para baixo. Consequentemente, a gente vai ter na vertical um movimento de mr/v e na horizontal a gente vai ter um movimento de mr/u. Então, já de cara, a gente espera que, pelo menos a componente Vx, ela seja um movimento constante, né? Que já de cara aqui é a nossa 2. Então, né, ou seja, já não pode ser letra B, já não pode ser letra E. Então, sobra A, C e D. Agora, o movimento ele é uniformemente variado na componente Y. Então, significa que o gráfico ele tem que ser ou uma linha que cresce ou uma linha que decresce. Levando em conta que a questão fala para a gente, né, que o eixo Y aponta para cima e a gravidade está para baixo, significa que a gravidade, que é a inclinação, né, a aceleração da gravidade, que é negativa, vai ser a inclinação do gráfico. Se a inclinação é negativa, então o gráfico tem que ser uma linha decrescente, que seria aqui exatamente, né, o nosso gráfico 3. Então, por conta disso, a resposta seria 2 e 3, que é a letra A, e, portanto, né, mais uma questão de física resolvida, né? Bom, vamos então aqui para a nossa segunda questão. Uma partícula de massa m move-se ao longo do eixo x com velocidade v no movimento em que ela colide com uma outra partícula de massa 2m inicialmente em repouso. Após a colisão, a partícula de massa m fica em repouso e a partícula de massa 2m divide-se em dois pedaços de massas iguais a m, que se move com velocidade que fazem o mesmo ângulo θ maior que zero com relação ao eixo x, conforme na figura abaixo. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente os módulos das velocidades dos dois pedaços, né, e considera aqui V muito menor que C, limite não relativístico na mecânica clássica padrão. Então, bom, aqui, né, independente das massas aqui, o que é importante a gente notar aqui, o momento, inicialmente, ele está somente na horizontal, ok? Levando em conta que o ângulo aqui ele é o mesmo, primeira informação que a gente já tem de cara é que, que esses dois corpos aqui, né, têm a mesma massa, isso significa que a velocidade, no caso aqui, né, a velocidade a componente vertical da velocidade desse corpo de cima e a componente vertical da velocidade desse cara aqui de baixo, que eu vou chamar de VY, VY tem que ser iguais. Okay? Por quê? Porque se o momento se conserva, na vertical não tem nenhum momento. O momento ele vale o quê? Vale m vezes v. Então, né, levando em conta que aqui o momento inicial ele era mzinho v, no final, né, e somente aqui na direção x, né, é zero na direção y, significa que na direção y o momento aqui vai ser m vy na direção y, e o daqui tem que ser menos m vy na direção y, levando em conta para cima positivo e para baixo negativo, exatamente para que na soma só dê momento na direção x. Ok? Então já é uma primeira informação já de cara que a gente pode falar, né, que a gente pode afirmar, que vai acabar ajudando aqui no resto, ok? Então vamos lá, alternativa A, o módulo da velocidade dos dois pedaços é v, enquanto do outro, né, de um dos pedaços, perdão, é v, enquanto do outro é menor do que v. Aqui está incorreto, né, porque olha só, a componente vertical dos dois tem que ser a mesma. Se a componente vertical dos dois tem que ser a mesma e o ângulo de abertura aqui é o mesmo e as massas são as mesmas, então significa que as componentes na horizontal, né, o nosso Vx de um vai ter que ser igual também ao Vx do outro. Ok? E esse Vx de um igual ao Vx do outro tem que ser igual, né, a V sobre 2. Exatamente porque aí, né, nesse corpo de massa que está vindo para cá, o momento vai ser mv sobre 2, né, aqui no caso na direção x, ok? Se eu for pegar aqui a componente x, e do outro que está vindo para cá, a componente x também seria mv sobre 2 na direção x, que somado, né, dá o nosso mv na direção x, que é o inicial, ok? Então os dois têm que ter o mesmo módulo. Letra B, o módulo das velocidades dos dois pedaços são maiores do que v sobre 2. Aqui realmente está correto. Por quê? Porque v sobre 2 é a componente horizontal, né? Se ele está inclinado, né, necessariamente significa que vai ter uma componente vertical também.
Né? Se vai ter uma componente vertical e a horizontal já tem velocidade v sobre 2, então necessariamente a velocidade vai ser maior que v sobre 2. Que está correto aqui na letra B. Né? Só para ver as outras alternativas. Né? O módulo da velocidade dos dois pedaços vale em v sobre 2. Aqui mentira, só valeria v sobre 2 se θ fosse igual a 0. Né? Isso é importante, a princípio aqui θ é genérico. Letra D. O módulo da velocidade de um dos pedaços é v sobre 2, enquanto o do outro é maior que v sobre 2. Mentira, né? Como eu comentei com vocês, o módulo da velocidade dos dois tem que ser o mesmo. Né? Tanto porque em y tem que ser o mesmo para poder anular o momento linear em y, a quantidade de movimento, e também tem que ser a mesma em x, exatamente pelo fato de que as massas são iguais e os θ são iguais. Né? Então, enfim, eles têm que ter o mesmo módulo, então não pode ser letra D também. E letra E, o módulo das velocidades dos dois pedaços vale em v. Aqui, né, não dá pra gente afirmar. Só poderia falar que vale v se a gente soubesse que o vy também vale v sobre 2. Se isso aqui acontecesse. Mas isso aqui só vai acontecer dependendo do θ. Quando θ for igual ao quê? Quando θ for igual a 45 graus. Em qualquer outra situação isso não vai acontecer. Ok? Mas enfim, então é isso. Letra B. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa terceira questão. A lagrangiana de um sistema mecânico é essa lagrangiana daqui, né, em que A e B são constantes e Q é uma coordenada generalizada. A única coordenada nesse caso só tem uma equação de movimento então. Né? A equação de movimento para o sistema é basicamente aplicar nas equações de Euler-Lagrange, que no caso na equação, né, já que a gente só tem o Q de coordenada. Então aqui realmente é só uma questão de derivação bem simples mesmo. Então olha só, vamos lá, derivação total no tempo de del L, del Q ponto. Né, derivar lagrangiano com relação a Q ponto, isso aqui vai dar 2a Q ponto. Agora, menos, derivada lagrangiana com relação a Q, né, se eu só derivar lagrangiana vai dar menos 4bq ao cubo. Só que com esse sinal de menos vai ficar mais, vai ficar, então, mais 4bq ao cubo. Tudo isso aqui igual a zero. Primeira coisa aqui, né, já vamos dar uma simplificada e, né, vamos derivar aqui agora no tempo. A gente vai ter a, q, 2 pontos, mais bq, mais 2bq ao cubo é igual a zero. Logo, q, 2 pontos, vai ser igual a menos 2b sobre a, q ao cubo. Se a gente for comparar aqui com as respostas, vai dar exatamente a letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa quarta questão. Considera um planeta esférico e com uma distribuição uniforme de massa. Esse planeta possui R igual a 2R0 e M igual a M0, em que R0 e M0 correspondem ao raio e à massa da Terra, respectivamente. A velocidade mínima para que uma partícula lançada a partir da sua superfície escape desse planeta né, e quando escrito em termos da aceleração da gravidade G0 na superfície da Terra. Beleza. Então, bom, né, primeiro de tudo, aqui está falando para a gente escrever as coisas em termos de G0, que é a gravidade na superfície da Terra. Como é que a gente escreve G0? Né? Bom, a força-peso ela tem duas formulinhas para a gente poder descrever ela. Né? A gente primeiro pode usar a força-peso, né, o módulo dela, como sendo Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por raio da Terra ao quadrado, já que a gente está exatamente na superfície da Terra. E esse cara daqui vale mg. Aqui no caso mg0, né? Vamos colocar aqui mg0 e aqui, claro, r0. Né, só para e claro, aqui também M0, né, massa da Terra e raio da Terra. Se a gente, né, corta aqui a massa com a massa, o que a gente vai chegar é que o G0, né, então, ou seja, a partir daqui, a gente tem que o G0 ele pode ser escrito como Gzão, M0, dividido por R0 ao quadrado. Okay? Então a gente vai usar isso aqui para poder escrever a resposta final em termos disso. Então, bom, aqui está falando que o planeta tem um raio 2 vezes maior. Ele está perguntando qual que vai ser a velocidade de escape. Né? Como é que a gente faz para calcular a velocidade de escape? Para um corpo fugir da influência gravitacional, ele tem que chegar lá no infinito com velocidade zero. Né? A menor que seria a velocidade de escape. A menor velocidade para que um corpo saia da atração gravitacional. Então, olha só. A energia mecânica nesse sistema, como é que ela vai ser? Ela vai ser meio de mv ao quadrado menos g mzão mzinho dividido pela distância. Lá no infinito, né, a menor velocidade, que é a velocidade de escape, ele tem que chegar no infinito com velocidade zero. Então, esse cara daqui em R indo para infinito, vai ser quanto? Tem R indo para infinito, esse termo daqui vai para zero. Né? Esse termo daqui vai para zero. E esse termo daqui também vai para zero, por quê? Porque a velocidade ele tem que chegar no infinito com a menor energia possível, que é a energia cinética zero. Então, né, ou seja, para um corpo poder
chegar lá no infinito, a energia mecânica dele, que ele tem que ser lançado na superfície da Terra, né, sendo lançado para cima, né, para poder sair da influência gravitacional, ele tem que ter uma velocidade tal que a energia mecânica dele vai ser zero. Agora, se ele vai ser lançado a partir da superfície do planeta, que inclusive tem R igual a 2R0, como é que vai ser a energia mecânica dele na superfície da Terra? Vai ser meio de m velocidade ao quadrado, né, a energia cinética que ele vai ter, menos g m0, mzinho, dividido por 2r0, ok? Vai ser basicamente isso. Se eu quero saber qual que é a velocidade com que ele consiga sair do campo gravitacional, ou seja, qual que é a velocidade para que a energia mecânica dele seja igual a zero, que é exatamente a energia que ele tem que ter para poder, né, sair exatamente da influência do planeta. Então o que eu tenho que fazer é esse cara igual a zero, ok? Está querendo determinar exatamente quem que é o V. Então, né, vamos lá, algumas coisas que a gente já pode fazer aqui de cara, né? Eu já posso dividir ambos os lados por mzinho, né? Aqui vai ficar o que? Vai ficar v quadrado é igual a, 2 também vai cortar com 2, então 2 corta com 2 aqui. O que a gente vai obter vai ser o quê? Vai ser v ao quadrado é igual a g m0 dividido por r0, ok? Agora só, esse cara daqui é quase a aceleração da gravidade na Terra. Para ser a aceleração da gravidade, preciso, olha só, de um r quadrado. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar e dividir, né, por r. Né? No caso, dividir e multiplicar que eu fiz aqui. Esse cara daqui é exatamente g0, r0. Logo, a velocidade que ele tem que ter vai ser o quê? Vai ser raiz de r0, g0. Ok? Essa é a velocidade de escape. Se a gente for dar uma olhada aqui nas respostas, olha só, é exatamente a letra A, que é a nossa resposta, né? Raiz de R0, G0, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa quinta questão. Um sistema é formado por duas massas conectadas por intermédio de um fio inextensível de massa desprezível que passa por uma roldana que gira sem atrito no seu eixo, conforme mostrado na figura abaixo. O fio não desliza na roldana. A roldana na figura tem momento de inércia I e raio Rzão. Suponha que não haja atrito entre os planos inclinados e as massas em que B e as massas e que beta é maior do que alfa. Sabe-se que a aceleração das duas massas tem módulo A. A tração T1 e T2 dos fios são dadas por... Bom, aqui é basicamente aplicar a equação de movimento. Ok? Vamos analisar, né, cada um dos blocos e a gente pega exatamente quais são as equações de movimento. Então, olha só, vamos primeiro analisar esse bloco daqui. Ó. Vamos primeiro analisar esse bloco daqui. Esse bloco, quais são as forças que estão atuando sobre ele? A gente vai ter, né, a força resultante, né, vai ser provocada por T1, que está puxando ele para cima, e tem uma componente do peso para baixo, que é o nosso mg seno de alfa, certo? Só pegar uma componente, a componente ao longo do plano inclinado, né, desse bloco daqui, sendo que o alfa é a inclinação desse cara. Okay? Então, para esse tema daqui, né, vamos pegar este sentido daqui como sendo o sentido positivo, ok? Né, já exatamente que o beta é maior do que o alfa, né? O fato do beta ser maior do que o alfa já faz com que a gente saiba que o sistema vai estar se movendo para cá, já que as massas são iguais, isso é importante, né? Pelas massas serem iguais. Então, a primeira equação de movimento que a gente vai ter para esse sistema vai ser o quê? Vai ser T1 menos mg seno de alfa, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Se vocês forem pegar, né, a partir daqui, a gente já consegue pegar a equação para o T1. Já dá para eliminar algumas das alternativas. Porque olha só, se a gente isola T1, o que a gente vai ter vai ser T1 é igual a, passa esse mg seno alfa para o outro lado. A gente vai ter massa, porque os dois têm massa, que multiplica a aceleração mais g seno de alfa. Então, se vocês forem reparar, olha só, isso aqui é o que está na alternativa, tanto a letra A quanto a letra B, quanto a letra C e também a letra E. Né? Então, enfim, ou seja, na prática a gente só eliminou a letra D. Então, o que a gente precisa saber agora é quem que vai ser o T2. E perceba que o T2 ele envolve, né, tanto aqui o momento de inércia, né, e também vai envolver exatamente as características aqui, né, do bloco, né, desse bloco 2. Ok? E, bom, vamos então resolver aqui, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber quais são as forças que estão atuando sobre esse sistema, ok? Exatamente sobre esse segundo bloco daqui, que é o bloco que está atuando a tensão 2. Então, a gente vai ter tensão 2 para cima, e aqui a gente vai ter para baixo a nossa componente do peso, mg seno de beta. Certo? Mg seno de beta, exatamente porque aqui a inclinação é beta. A partir disso, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que, ó, mg seno de beta menos T2 é igual a massa vezes aceleração. Bom, para que a gente possa, né, realmente determinar quem que é o T2, perceba que aqui está em termos do beta.
Porém, nas alternativas, a resposta não está em termos do beta, está em termos do alfa. Então a gente tem que arranjar alguma forma de aparecer o alfa aqui, né? De maneira geral, quando a roldana não tem influência na situação, quando ela não tem momento de inércia, essas tensões T1 e T2 são iguais. Então a gente pode normalmente somar essa e essa equação que mata o problema. Só que como tem a roldana, somando essas equações, as tensões não se cortam. Então, para poder responder essa questão de fato, determinar o T2 em termos do que essa questão está pedindo, o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que descrever também qual que é a equação da roldana. Escrevendo a equação da roldana, mata o problema. Ok? Então, olha só, como é que a gente vai saber qual que é a equação da roldana? A roldana ela está sentindo um torque, até porque as tensões são diferentes, certo? Ela está sentindo um torque, né? O torque gerado por T2 e gerado por T1, ok? O T1, no caso, está puxando ela para cá e o T2 está puxando ela para cá, beleza? E como é que a gente faz para determinar o torque? O torque é força vezes distância, né? A gente sabe que o torque gerado pelo T2 vai ter que ser maior do que o T1, porque o T2 está puxando mais, né? Já que a roldana está rodando no sentido exatamente do T2 ser maior, já que a gente sabe qual que é o sentido do movimento pelo beta ser maior. Então, na prática, aqui a gente vai ter torque da força T2 menos o torque da força T1, que é o torque total. Então, vai ser T2, né? Torque é a força vezes distância, vezes o raio, menos T1 vezes o raio. Então, esse cara daqui é o torque gerado na roldana. Ok? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Obviamente, a aceleração angular é tal que a aceleração linear da borda dessa roldana vai ser igual à aceleração do sistema. Né? Por quê? Porque a questão falou aqui e o fio não desliza na roldana. Certo? Bom, olha qual que é a relação entre alfa e A. A gente sabe que no movimento circular, V é igual a ômega R. Deriva os dois lados. A aceleração é igual a alfa vezes R. Logo, alfa é igual a aceleração dividido pelo raio. Então, no lugar dessa aceleração, basta a gente colocar, né, no lugar desse alfa aqui, né, a gente coloca um A sobre R. Ok? E, bom, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar dividindo esses R's aqui ao quadrado. A partir dessa equação, o que a gente tem que fazer? Bom, a segunda parte aqui pede quem é T2. E está escrito T2 em termos do alfa, em termos do mg seno de alfa. Para aparecer mg seno de alfa, eu preciso dessa equação. Mas eu quero determinar T2, não T1. Então, né, eu também preciso dessa equação, porque essa equação daqui relaciona T2 com T1 diretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação daqui de cima. Vou pegar essa equação daqui. Vou colocar ela aqui embaixo. E vamos somar essas duas. Porque quando eu somar essas duas equações, eu vou eliminar o T1 e eu vou deixar somente o T2, né? Em termos também do seno do alfa. Então, vai ficar T2 menos mg seno de alfa. Vai ser igual aos dois têm aceleração. A aceleração que multiplica massa mais I sobre R quadrado. Ou seja, T2 é igual a... Né, vamos ver como é que estão as respostas aqui. Tá colocando parênteses antes, então só para deixar com a mesma cara, né? M mais I sobre R quadrado. A mais mg seno de alfa. Essa daqui é a nossa resposta. Se vocês forem dar uma olhada aqui, olha... M mais I sobre R quadrado, A mg seno alfa. E aqui, né, a nossa tensão 1 já estava, né, com a cara certinha que a gente já tinha visto antes, né? M, A, né, que multiplica A mais G seno θ. Né? Então, se vocês forem comparar aqui as respostas, de fato, a nossa resposta dessa questão é a letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida, né? Bom, vamos então aqui para a nossa próxima questão, sexta questão. Considere o potencial central, esse potencial daqui, né, onde K1 é maior do que zero. Suponha que o segundo termo proporcional a K2 seja apenas uma pequena perturbação em relação ao primeiro. Né? Ou seja, K2 é muito menor. Né? Uma partícula de massa m sob a ação desse potencial executa um movimento circular de raio r0. Nessas condições, podemos dizer que a velocidade angular orbital é. Bom, se o movimento é circular, esse potencial vai gerar uma força, que é de qual natureza? Uma força centrípeta. Então, no final de contas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar esse cara, né? Vou ter que fazer menos o gradiente de V, desse potencial, porque eu vou determinar qual que é a força relacionada a esse potencial. Quando eu fizer essa força, ela é uma força centrípeta. Então, ela vale o quê? M ômega 2 vezes o raio do movimento circular, que é R0. Eu estou escrevendo a força centrípeta dessa forma, por quê? Porque ele está querendo saber a velocidade angular. Ok? Que já fica em termos aqui direto. Então, bom, fazendo aqui menos o gradiente de V, né? Quanto é que vai dar o nosso F? Vamos lá. Se eu for o menos gradiente de V aqui, vai ser menos derivada de V com relação a R na direção R. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos. Vamos lá, aqui vai ficar menos K1. Derivada de R vai dar R quadrado com o sinal negativo. Então fica aqui mais
K2 dividido por 3, derivada de R3, é que vai dar, né? Como o R3 é R elevado a menos 3, aqui vai ficar menos 3, que multiplica, e aqui vai ficar a menos 4. Claro, aqui vai cortar 3 com 3, e também essa força é toda na direção R, ok? Então, bom, olha, aqui a gente tem uma força, então, que é o valor da força, ele vale, né? Colocando sinais aqui, vai ficar menos K1R, né? E agora mais K2 dividido por R, a quarta aqui, perdão, aqui é R quadrado. Tudo isso daqui na direção R. Agora, está falando que o movimento é circular. Se o movimento é circular, significa que essa força daqui, o módulo dessa força vai ser força centrípeta. Então a gente pode falar que, dado uma órbita circular de raio R0, a força vai ser o quê? Né? O módulo da força vai ser m ômega 2 R0. Porém, eu tenho que colocar aqui o valor da força com sinal contrário. Ok? Eu tenho que inverter o sinal dela. Por que eu tenho que inverter o sinal? Aqui na verdade é simples. É porque essa força daqui, ela é na direção radial. Certo? A direção radial, ela é sempre, né, a direção que aponta para fora. Ok? Então, se a gente tem aqui um sistema, né, por exemplo, aqui, esse vetor R, chapéu, ele é um vetor assim. Para você fazer um movimento de órbita, a força tem que apontar para o centro. Então significa que para essa força ser uma força centrípeta, o módulo da força centrípeta, ele tem que apontar para o centro, ele tem que apontar para R diminuindo. Né? Como esse vetor daqui é para R aumentando, você tem que colocar um sinal de menos para corrigir. Ok? E aí fica tudo certo. Essa expressão daqui, né? Essa expressão já leva em conta que está apontando para o centro. Ok? Então, a partir disso, é só resolver a expressão. Vamos passar o R0 para o outro lado. Esse R ao quadrado fica R ao cubo. Esse R à quarta vai ficar R à quinta. Então, a gente vai ter aqui que ômega 2 vai ser igual ao quê? Ó, vamos colocar R0 à quinta para todo mundo. Ok? Aí, esse primeiro daqui vai ficar ó, K1. Né, aqui, vamos colocar o M. Vai ficar K1 vezes R0 ao quadrado, para poder cortar e ficar com quinta, menos K2, né, já está com a quinta. Passando a massa para o outro lado e tirando a raiz. Essa daqui é a nossa velocidade angular. Vamos comparar aqui com as respostas. Se a gente pega aqui a letra A, K1, R0 quadrado, menos K2, M, R0 à quinta, né? Realmente aqui, letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então aqui para a nossa sétima questão, né? Aqui saiu pequenininho, então eu coloquei a integral aqui que a questão está passando para a gente, ok? Vamos lá. Os gases nobres são encontrados na natureza como monoatômicos. A força entre átomos desses gases é atrativa a grandes distâncias e repulsiva para curtas distâncias, o que é bem aproximado pela força de Lennard-Jones, né, que é essa daqui. Ok. Aqui, R é a distância do centro a centro dos átomos, sigma é o parâmetro de comprimento e A, enfim, são valores aqui. O A ele é ajustado quando R é igual a sigma, né, mas enfim, são constantes da força. O trabalho feito por essa força para trazer átomos de hélio de uma distância R igual a sigma para R igual a 2 sigma, sabendo que para o átomo de hélio a sigma é igual a 0,021 eletronvolts, melhor se aproxima de... Bom, aqui está perguntando o trabalho, então o que a gente vai ter que fazer? Trabalho, ele é integral de força vezes deslocamento, ok? Então, aqui no caso, o nosso deslocamento ele é na direção radial, né? Aqui no caso, nem precisaria fazer necessariamente deslocamentos radiais. Por quê? Porque o nosso F ele é um F na direção R, já que aqui é uma força central. Então, aqui vai ficar F na direção R, produz escalar com DL. Opa, produz escalar aqui com DL. R, né? Esse daqui é o quê? Ele é um deslocamento genérico projetado em R, ou seja, esse cara daqui é um deslocamento em R. Então, esse cara daqui é exatamente F dr, ok? Então, na prática, a integral que a gente tem que fazer, ela é uma integral de f dr. O r aqui variando de quanto até quanto? Variando de sigma até 2 vezes sigma, ok? Bom, então vamos escrever essa integral daqui por extenso, né? Nossa integral vai ser o quê? Vamos colocar esse cara todo. Então, vai ser a aqui do lado de fora, ok? Aí vai ficar 2 vezes, vamos lá, 2 vezes sigma sobre r aqui elevado a 13, menos sigma sobre r elevado a sétima dr, ok? Então, essa questão é basicamente isso. A definição de trabalho mesmo, bem direto. Bom, né, repara aqui que a integral ela passou, né, enfim, essa integração ela vai ter que ser utilizada de uma forma ou de outra. Né, perceba aqui que isso que a gente está fazendo, né, na integral que foi passada pela questão, a variável de integração está no numerador. Então, é bem conveniente, e não tem sigma aqui, então é bem conveniente a gente fazer qual mudança de coordenada, né? Até é bem direto olhando para cá. É bom a gente fazer a mudança de coordenada sigma sobre r igual a u.
ok? A partir disso aqui, a gente vai ter o quê? du vai ser igual a menos sigma r quadrado dr, ok? Então, né, vamos fazer aqui as nossas substituições. O w vai ser igual ao quê? Vai ser igual a integral de... Ó, aqui a gente estava fazendo de sigma até 2 sigma. Se eu coloco r igual a sigma, vai dar integral de 1. E se eu coloco r igual a 2 sigma, vai dar integral até meio. Opa, já ficou mais ou menos do jeito que a gente queria, dada essa expressão daqui, né? E vamos lá, né? Aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 2 vezes. Agora vai ficar u elevado a 13, ok? Menos, e aqui u elevado a sétima. E agora o nosso dr, ele vai ficar o quê? Ó, o nosso dr, se vocês forem reparar aqui, ó, a gente consegue, o nosso dr, ele vai ser igual ao quê? Ele é igual a du menos du dividido por sigma r quadrado, ok? Agora, a gente tem que escrever esse r quadrado em termos de u, né? Como é que a gente faz? A gente usa essa expressãozinha mesmo, né? O r aqui ele vale o quê? Ele vale sigma dividido por u, certo? Então, onde tem esse r quadrado, eu posso colocar como sendo sigma ao quadrado dividido por u ao quadrado, né? Um desses sigmas vai cortar aqui, então a nossa expressão vai ficar du, né? O nosso dr, ele é menos du u ao quadrado vezes sigma, que é esse cara aqui que eu vou colocar na integral aqui de baixo, ok? Então aqui vai ficar menos, né? E aqui vai ficar du sigma, que eu já vou colocar aqui fora também, ó, a sigma, que é o que a questão passou pra gente, dividido por u quadrado. Ou seja, no final de contas, a nossa expressão vai dar o quê? Vai dar menos a sigma integral de 1 até meio. Aqui vai ficar 2u elevado a 13, né? Com u elevado a menos 2, vai ficar u a 11, e aqui menos u a quinta du. Agora a gente já está com tudo que precisa para poder resolver a questão. Porque olha só, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a menos, por conta desse sinal de menos, a sigma. A questão falou para a gente quanto é que vale a sigma. A sigma vale 0,021 eletronvolts. Então aqui 0,021. E agora, olha só, a gente tem essa integral daqui. Se vocês forem ver, é exatamente a integral que passou para a gente, né? Para não falar que é a mesma, a gente usou o u, aqui está usando o z, né? Mas a integral é exatamente a mesma. A única coisa que a gente trocou foi o nome da coordenada, né, da variável de integração. Então aqui fica simplesmente menos 21 dividido por 8192, que é exatamente aqui, né, a expressão. Eu não vou fazer essa conta daqui, né, porque agora é só fazer a continha, né? Se vocês fizerem essa conta, né, aqui, né, facilmente verificável na calculadora, vocês vão ver que vai bater exatamente aqui com a nossa letra A, ok? Que é, de fato, aqui a nossa resposta e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então aqui agora para a nossa 8ª e última questão, ok? Vamos lá. Considera o movimento ao longo do eixo x de uma partícula de massa m sob a ação da força, sob a ação do potencial, esse potencial daqui, né, onde A e sigma são maiores que zero. A frequência angular do movimento no limite de pequenas oscilações em torno de seu único ponto de equilíbrio estável é... Então, bom, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem que determinar qual que é o ponto de equilíbrio. Aqui está falando que é um ponto de equilíbrio estável. Então, a gente vai encontrar, né, que existe algum ponto dessa forma daqui na nossa questão. A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir o nosso potencial em torno desse ponto até segunda ordem. Por quê? Porque o potencial aqui ele vai ser, né, vamos supor que esse ponto aqui é o ponto x0. Aqui vai ser potencial em x0, que é uma constante, mas deveria ter o termo proporcional a x menos x0, que não vai existir. Por que esse termo não vai existir? Porque é um ponto de equilíbrio, né? A derivada é zero. Então, o segundo termo que vai aparecer aqui vai ser um termo do tipo x menos x0, que eu vou colocar delta x, né? Delta x ao quadrado, que é o termo exatamente de equivalente a um potencial de oscilador harmônico, né? Porque em primeira ordem, né, na verdade em segunda ordem, né, na primeira aproximação, qualquer ponto de equilíbrio estável ele é aproximadamente um MHz. Então, o que a gente vai ter que determinar, né, exatamente quem que é esse segundo termo do potencial, porque ele pode ser escrito como m ômega 2 delta x2 sobre 2. Okay? O segundo termo aqui da expansão. E aí, a partir disso, a gente sabe falar, né, qual que vai ser a frequência angular, que é esse ômega daqui, né, do nosso oscilador harmônico. Ok? Então, é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Então, primeira coisa, ponto de equilíbrio. Então, vamos determinar qual que é o nosso ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio. Para determinar o ponto de equilíbrio, o que a gente faz? Derivada do potencial igual a zero. Okay? Um ponto onde não existe força. Okay? Dada essa expressão daqui, vamos derivar. Se a gente deriva essa expressão, vai ficar A, que multiplica menos 2 alfa exponencial de menos 2 alfa x,
menos, aí agora a derivada vai ficar menos alfa, exponencial de menos alfa x. O cara todo aqui tem que ser igual a zero, ok? Para ser exatamente o nosso ponto de equilíbrio. Bom, para ser igual a zero, o que a gente pode fazer? Né? Ó, eu vou chamar esse cara daqui de y, ok? Exponencial de menos alfa x eu vou chamar de y. A partir disso, o que a gente vai ter vai ser a, que multiplica menos 2 alfa y ao quadrado, mais alfa y, é igual a zero, ok? E aqui é facinho para resolver, né? Ó, divide ambos os lados por a, vai cortar. Divide ambos os lados aqui por sigma, por lambda, por alfa, perdão, vai cortar. Exponencial é sempre positiva, então a gente pode dividir ambos os lados por y. Então, no final de contas, o que a gente vai acabar tendo é menos 2y mais 1 é igual a zero. E, portanto, né, o que a gente vai obter é que y é igual a meio. Ou seja, o nosso ponto de equilíbrio é o ponto em que exponencial de alfa x é igual a meio. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio. A partir do momento que esse é o nosso ponto de equilíbrio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora aquele nosso potencial, né? Vou até escrever ele aqui, potencial de x igual a exponencial de menos 2 alfa x menos exponencial de alfa x. O que a gente vai ter que fazer vai ser, a gente tem que expandir esse cara em torno exatamente desse ponto daqui, que é o meio, ok? Na verdade, a gente não precisa nem expandir, o que a gente precisa saber é qual que é o valor do potencial, qual que é a expansão do potencial em segunda ordem, ok? Né? Porque, relembrando, o nosso potencial ele vai ser o quê? Ele vai ser o potencial nesse x daqui, né? Para esse cara daqui eu vou chamar o x igual a x0, ok? Então, o que a gente precisa saber é quem que é o segundo termo da expansão, que vai ser um meio derivada segunda de v com relação a x em x igual a x0, né? E aqui é delta x quadrado, né? X menos x0 ao quadrado. Que a gente tem que determinar quem que é esse cara. Porque esse cara daqui é exatamente o nosso m ômega 2 delta x quadrado sobre 2. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é uma derivada segunda aqui do potencial. Ok? Levando em conta que a gente já tem a nossa derivada primeira aqui, eu já vou pegar essa expressão daqui e, né, para que a gente coloque aqui para que a gente possa obter a nossa derivada segunda. Então, ó, essa daqui é a nossa derivada primeira. Isso aqui vale dv dx. Então, d2v dx2 vai valer o quê? Vai valer a, que multiplica, vamos lá, menos 2 alfa. Agora, quando for derivar aqui, vai aparecer mais 1 menos 2 alfa, ou seja, 4 alfa ao quadrado, exponencial de menos 2 alfa x, mais, deriva mais uma vez aquela exponencial, vai cair mais 1 alfa, então alfa ao quadrado, exponencial de menos alfa x, e só. Essa é a nossa derivada segunda. Agora a gente tem que avaliar a derivada segunda no ponto de equilíbrio, no x igual a x0. Em x igual a x0, esse cara daqui vale quanto? Vale meio. Exponencial de menos alfa x, né, no ponto de equilíbrio é meio, que é o exponencial de menos alfa x0, né? Então esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser meio ao quadrado, que é igual a 1/4. Então, no final de contas, esse termo vai ser o quê? Vai ser a, que multiplica 4 alfa ao quadrado vezes 1/4, menos alfa ao quadrado sobre 2. Aqui vai cortar, e esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar a alfa ao quadrado sobre 2. Agora, o nosso m ômega 2 sobre 2, que é exatamente o nosso coeficiente aqui, né? Este cara daqui, é basicamente essa derivada segunda, que a gente acabou de determinar, com meio, ou seja, ele é meio de a alfa 2 sobre 2. E aqui matou o problema. A gente consegue determinar qual que é o nosso ômega, né? Aqui a gente tem que o nosso ômega ele vai valer o quê? Raiz de a alfa ao quadrado dividido por 2. Essa é a nossa frequência angular. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas. Aqui, ó. Aqui ele até tirou o alfa lá de dentro, né? Só para deixar exatamente aqui, né? Esse cara daqui ele escreveu como alfa raiz de a sobre 2m, né? Já que o alfa está ao quadrado. Então aqui, de fato, né, percebam, realmente a nossa resposta é a letra A. E, portanto, né, mais uma questão de física resolvida e as 8 questões, né? Mais uma provinha de mecânica clássica do exame unificado resolvida.